Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu e da minha filha Letícia. Gente, hoje eu tô assim empolgadíssima. Vocês não sabem o que aconteceu. Essa semana passada, na verdade, né? Eu tava zanzando pela internet, quer dizer, vendo os meus amigos assistindo vídeo. De repente apareceu um anúncio. Uma semana de workshop de aquarela. Falei, não posso perder isso. Gente, eu não posso perder isso. Por quê? Eu vi já várias aulas na internet mesmo. Aqui no YouTube tem um monte. É só você abrir aí, tem bastante aula. Mas existiu um lancezinho que ele falou e que eu falei, esse me conquistou para eu fazer aula com ele, né? Vou ver a proposta dele de workshop. Assisti a semana toda. Acabou hoje, na gravação desse vídeo. Acabou de acabar e eu fui pintar o meu quadro, quer dizer, demorei algumas horas, né? Porque acabou faz tempo, né? Já tá tarde. Aí eu fui fazer o meu último quadrinho e gravar para vocês, porque eu fiquei super empolgada. Gente, que aula! O cara é simplesmente expert. Tá. Ai, mas você é pintora, ai, você já desenha. Nada disso. Nada disso. Eu desenho como qualquer outra pessoa que senta e fala, vou desenhar, e eu sou obrigada a desenhar, e eu gosto de fazer uma coisa, quando eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem feito. Então, desenha aí um rosto. Foi um desafio. Gente, eu demorei quase 24 horas para pintar aquele quadro da Letícia lá, tá? 24 horas. E é detalhinho e medição, sem técnica nenhuma de desenho, tá? Foi pura e simplesmente daquele jeito. Peguei para fazer, fui fazer. Vendo um conselho de um, conselho de outro, como começar, como fazer. E fui vendo, assistindo vídeo, assistindo uma dica aqui, outra ali. E fiz aquele quadro, né? Ainda faltou algumas nuances para se parecer certinho com ela, né? Mas tá lá o vídeo, ó, eu gravei o vídeo, tá lá para trás, tem um ano e pouco já que eu fiz o vídeo do rosto dela ali. Mas pura e simplesmente sentei e me esforcei para fazer. Gosto de pintura? Como que eu posso dizer? Eu tenho um sonho recorrente, que eu estou pintando um quadro lindo de aquarela, desde pequeno. Então, pensa na frustração. Eu nunca tive tempo para fazer aula, né? Nunca tive tempo para estudar, Aí tinha gente que falava assim, nossa, aquarela, o material é caríssimo, é muito caro. Eu coloquei isso na minha cabeça, muito caro, muito caro. Beleza. Aí, vocês lembram que, se vocês quiserem ver, quando eu começo o desenho, eu mostro que eu comprei uma aquarela. Mas tava novinha. Não mexi até essa semana, tá? Primeira vez que eu começo a usar a aquarela. E eu até tinha esquecido que eu ia usar. Porque eu falei assim, não, vou ver alguma dica aqui mesmo na internet e vou ver como que usa esse material. E vou me meter a usar. Mas, queridos, que fique bem claro, eu comprei material de R$ 5, tá? Quando eu vi o anúncio do Befrema, já veio, ó, vou fazer vídeo, né? Vou fazer o meu desafio. Tá, esse é o desafio, é o meu desafio, tô fazendo ali. Fiz o desenho, fiz o esboço, no final só, tá? Depois que eu fiz os exercícios, fiz isso aí no final. Tá perfeito? Não, ainda faltava muita coisa, mas depois eu falo para vocês por quê. Depois eu conto. Então, aí eu vi o anúncio do Befrema e vi a oportunidade de fazer um quadro para minha sala, né? Falei assim, não, eu preciso de um quadro, minha casa está faltando um quadro. Eu falei, é minha chance de tentar fazer com uma aquarela. Eu vou tentar ver as técnicas para saber que material que eu vou usar, como que eu vou fazer aquele quadrão lindo na parede?
com técnica de aquarela. Vê se pode, a minha cabeça é doida, assim. Aí, comecei. Olha, gente, assim, não é que mudou a perspectiva, melhorou a minha perspectiva, porque ele dá muita dica. Em uma semana de workshop, eu pude entender muita coisa, tá? Tá faltando entender o resto. Tá faltando também ter a prática, né? Porque você, para pintar, para desenhar, você tem que desenhar todos os dias. Para pintar, também. Então, se você não pode parar de desenhar, porque aí sua mão, sua vontade de desenhar vai acabando, porque aquela coisa, aquela técnica, aquela pegada na caneta que você dá no lápis, vai se tornando assim o hábito, né? E se você para, parece que enferruja a mão, aí você começa de novo, parece que fica meio quadrado, aquele risco deveria ser redondo e você vai errando, erra a perspectiva, aí entorta todos os quadrados, né, que você tem que fazer do esboço, aí sai torto alguma coisa, sai meio, né, estranho. E eu principalmente porque problema de visão mesmo, né? Tô sem óculos, aquela coisa. Mas isso não importa, você tem que fazer todos os dias para você ser um bom, para você ter realmente domínio daquela técnica, de tudo. E eu fiz essa semana, todos os dias eu fiz um pouquinho e deu certo, gente. Estou aí fazendo a minha primeira aquarela vocês talvez não tenham visto nada nessa aquarela. Talvez vocês não vejam o que eu vejo. Porque quem gosta de aquarela é uma visão diferente. Porque ele tá ali com uma transparência, ele tá com uma luz, ele tem um desenho interessante. Quer dizer, às vezes tem gente, eu não gosto de flor. Eu não gosto de flor, eu não gosto de pintar flor. Eu não pintaria uma flor a óleo, de pintura a óleo, porque é uma questão de gosto. E aqui eu estou pintando um vaso de flores e assim, totalmente na visão diferente da visão de pintar um vaso lá da pintura a óleo. E quem gosta da aquarela já tem um gosto assim pitoresco, né? É interessante, é muito assim. Tenta fazer para você ver, sem técnica nenhuma. Vai lá, pega uma aquarelinha que nem eu comprei ele e tenta fazer. Sem técnica, a gente não chega a lugar nenhum. Porém, igual a gente teve, você sabe o comecinho, você tem uma pequena base. Você vai esperar conhecer todas as técnicas para colocar em prática? Diz aí, você esperaria? Foi uma semana de workshop que eu tive com o Befrema. Acabou de acabar. Ela acabou. Eu tinha feito alguns exercícios. Aí falei, não, vou fazer aquela tentativa, porque eu vou fazer o que é possível ser feito e não o perfeito. Eu não preciso começar sendo perfeita. Eu não preciso começar cheia das técnicas. Falei, não, vou começar com o que eu tenho, com esse material barato, com essa falta de pincel. Eu não tenho aquele pincel grande para fazer pinceladas largas, para fazer aquela pintura grande, de grande extensão. Vocês viram que eu usei um pincel fino para fazer isso no começo. Mas aí você vai entender. Se você fizer o curso, você vai entender que isso é uma falha, né? Mas é falha de material, porque ele já deu essa técnica, ele já explicou que tem que ser com um pincel maior, que ele vai segurar mais água, mais pigmento, e você não tem que ir e voltar do seu godê, que é o nome dessa chapinha aí onde você faz as misturas das tintas. Então você vai e volta muito se você colocar um pincel pequeno.
Mas enfim, são técnicas. Técnicas. São cada nuance tem uma técnica, cada objeto, cada coisinha tem uma técnica. Eu vou esperar até o final do curso para fazer alguma coisa? Não, você tem que já ir colocando para você ver onde você está melhorando. Né? Eu confesso para você que há uma certa ansiedade, eu ainda não sei segurar um pouquinho, porque a aquarela tá claro, né? Tá claro aí. Você vai molhar. Você vai ficar passando a mão toda hora em cima, vai estragar a sua pintura, porque é água. Ele tem que secar para você passar outra camada. Não é igual uma tinta, tá? Não funciona igual uma tinta comum. Você tem que realmente parar. Você dá 2 pinceladas, se você continuar, você estraga. Que foi o meu caso, né? Continuei com a minha ansiedade, acabei estragando as florezinhas. Mas isso é só uma, como que eu posso dizer? Ossos do ofício, né? Vai ficar registrado isso aí e é por causa de ansiedade, né? Aquela coisa. Aquarela não é para qualquer um, realmente. Você vai levar algumas horas fazendo. Você não vai começar e terminar em 5 minutos, né? A menos que você coloque lá uma técnica exorbitante, diferente, ou coloque uma mistura de técnicas e consiga fazer, né? De repente consegue. Ou pega o secador, começa a secar e consegue fazer em 5 minutos, né? Tirando o tempo do secador, talvez você consiga em 5 minutos. Mas enfim, gente, é o meu símbolo para vocês de que é bom o feito e não o perfeito. Batendo essa tecla de novo. Mas para quem quiser começar um curso, vai lá. Eu super sugiro para vocês fazerem, porque eu acho que as pessoas têm que ter um hobby na vida, tem que ter uma arte para segurar as pontas, porque a gente precisa de algo para canalizar e fazer catarse depois. Primeiro você canaliza aquela sua frustração de alguma forma e depois você limpa ela. Então você é onde é assim, terapia, né, gente? É terapêutico, pintura, arte em si é terapêutico. Agora você junta a pintura com a música, só para você saber o climinha que eu tava desenhando isso aí, na hora que eu tava desenhando, acabando com aquela ansiedade, porque tem que esperar, né? Um chocolate quente, porque tá frio, uma musiquinha no fone de ouvido, uma paz gostosa, uma viagem silenciosa assim de, ai, que delícia. É muito bom, gente. Mas enfim, eu recomendo para vocês gotinhas de artes para vocês. Gente, faz o curso com Bifrema, vai lá. Eu vou deixar o link aqui, tá? Eu super recomendo porque porque eu acho lindo arte, porque eu gosto. Eu quero ver muita arte, eu adoro ver. Vocês não gostam de ver desenho? Ah, eu acho que é gostoso ficar vendo a arte dos outros. Então vai lá, passa lá, pelo menos para ver o que ele pinta, porque ele faz aquele tour, na, ele mostra para você os desenhos que ele já fez, as pinturas que ele já fez, ele é artista plástico. Eu gosto muito. Acho que a gente tem que. Acho que uma das coisas que a gente tem que se desdobrar na vida é para isso. Ter um horário para fazer arte, tá? Eu acho que isso supera muitos problemas, mas enfim, cada um sabe aonde o sapato aperta. Mas ó, eu vou deixar o link para vocês no final do vídeo, tá? Olha eu aí, indo lá ver se já secou o meu trabalho. É a ansiedade, né? Aí só tava esperando secar mesmo. Gente, deu esse pulo porque a minha câmera não é perfeita, né? Ela esquenta, para e não me conta. E eu continuo o trabalho, depois fico com cara de besta, né? Porque fica esses pulinhos aí. Tá, mas olha como que ficou o produto final. Tem erros? Não, não vamos falar disso agora. Tá lindo, né?
Não, não vou falar que tá lindo, lindo, mas tá agradável, foi gostoso fazer. Eu consigo ver onde estão os erros, né? Os acertos. Eu consigo já entender algumas coisas. Isso são por causa das técnicas. Eu sugiro que você tenha esses passos, porque tudo na vida é planejamento, né? Se resume assim: você vai planejar primeiro o que você vai fazer, aí você vai juntar o seu material, você vai organizá-los todos, né? Você vai colocar tudo ali à sua disposição. Então, esse tipo de disciplina que se tem com a arte é levada para a vida. Tem gente que fala assim: eu preciso melhorar minha memória. Faz arte, pinta, o seu cérebro vai ficar jovem. Bom, mas enfim, gente, é porque eu gosto muito, né? Então eu vejo isso assim que como que eu posso dizer? O meu carinho para vocês, tá? Uma coisa que eu fiz de coração, não tá com todas as técnicas, mas tá o que eu pude fazer de melhor. Então eu quero isso, que vocês entendam. É o que eu pude fazer de melhor com o que eu tenho. Então eu ofereço para vocês, tá bom? Eu espero oferecer o meu melhor depois que eu tiver todas as técnicas. E vocês vão poder acompanhar aqui de vez em quando, porque o meu canal é para você se inspirar, principalmente para se inspirar, para não ficar parado por aí, porque tem gente ganhando dinheiro com arte, tá? E para dar aquele impulso nas suas finanças também. Então, se quer viver de arte, tá aí uma sugestão. Vai no caminho do Befrema, vê lá com ele ensina esses passos, tá certo? Então, um beijão para vocês, compartilha com quem você acha que precisa e um abraço, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão, tchau!